somente rogar a tua misericórdia, Senhor. Que sejas tu aquele, Senhor, que nos inspira, nos vivifica, Senhor, e nos remove, Senhor, e comove o coração para que possamos voltar a Ti, Senhor, e na realidade estarmos disponíveis e suscetíveis, Senhor, à Tua Palavra, para que ela opere, Senhor, a obra, Senhor, para o qual preparaste nas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, rogo-te, Senhor, que faças cair toda a resistência no nome de Jesus e pela sangue de Jesus Cristo, Senhor. Rogo que tu possas abençoar as pessoas que nos ouvem através da rádio e da internet, Senhor. Sobre todas as coisas, meu Deus, agarro-me à tua cruz, escondo-me nelas, Senhor, lava-me com a tua sangue, Senhor, e peço-te, Espírito Santo, Senhor, que tu me inspires, Senhor, e possas, Senhor, inspirar, meu Deus, com a tua palavra, todos os ouvintes da mesma. No nome de Jesus, amém. Amém? Vou tratar de... Quero ver se o Senhor me dá a graça, porque tenho algumas coisas que queria compartilhar convosco. E queria começar por dar-vos uma ilustração. Nos sítios, nomeadamente onde neva muito, agora já caiu o primeiro nevão em Portugal, na Serra da Estrela, mas, por exemplo, em países como a Suíça, no norte dos Estados Unidos, no Canadá, quando há fortes nevões e a neve em certas alturas, depois devido às condições climatéricas, muitas vezes sucedem coisas como a avalanche. Toda a gente sabe o que é uma avalanche, é uma derrocada de neve que cai pelas montanhas. Mas quando nós olhamos a esses montes e vimos todo o monte de neve, ninguém diria que a qualquer momento, subitamente, acontece uma avalanche. Também, hoje em dia, ouvimos falar muito sobre os ataques cardíacos. Acontecem. E, nomeadamente, estes ataques cardíacos, quando acontecem, são precedidos por alguns sintomas que, na realidade, não estão relacionados com um ataque cardíaco. Há um exame médico que se chama uma arteriografia, que é um procedimento que os médicos utilizam para detectar se há algum bloqueio nas artérias do paciente. Agora, a arteriografia o que é que faz? Utiliza-se um líquido de contraste que se injeta no sangue do paciente e que nessa altura, depois do líquido estar a circular, tira-se uma radiografia e pode-se ver no contraste se há ou não há algum tipo de artéria ou algum bloqueio que possa causar sintomas ou não de que possa acontecer um ataque cardíaco. Nomeadamente, muitas das vezes, quando as pessoas vão ao médico, são tratadas pelos sintomas e não são tratadas pelos problemas que têm. Estamos aqui? Nomeadamente, muitas vezes, quando nós vimos à igreja, queremos tratar os sintomas que temos, mas não realmente o miolo do problema, porque muitas vezes estes sintomas, como disse desde um princípio, é interessante ver como cada vez mais, subitamente, alguém morre de um ataque cardíaco que anteriormente estava a ser tratado por um sintoma que não está diretamente relacionado com esse ataque cardíaco. Nós temos que entender que, provavelmente, nós estamos predispostos na igreja a querer tratar a nossa vida, o nosso coração, porque nós temos um coração físico e temos um coração espiritual. Esse coração dos quais aqueles que pregam a palavra se referem, os filósofos, os poetas. Esse coração é aquele coração quando nós éramos adolescentes e jovens, que se quebrou algumas vezes quando tivemos algumas paixões nas nossas vidas. Esse coração é aquele coração que se enche de orgulho aos pais, por exemplo, quando veem que os filhos fazem alguma coisa notável. Esse coração é aquele que, nomeadamente, leva-nos muitas vezes a ficar nostálgicos quando olhamos para trás, para o passado, para as coisas que nós, de alguma maneira, ainda nos glorificamos de nos ter ocorrido, não é? Esse coração é aquele coração que muitas das vezes se quebra com as nossas relações interpessoais. E esse é aquele coração que a palavra diz em Jeremias, que o coração é enganoso e perverso sobre todas as coisas. Mas a palavra de Deus também diz em Ezequiel, isto é só uma introdução àquilo que eu quero compartilhar convosco, também diz em Ezequiel que eis que eu vos darei um novo coração. Amém? Um novo coração. Poreis em vós um novo espírito. Trocarei o vosso coração de pedra e porei em vós um coração de carne. Amém? Um coração sensível
àquilo que Deus quer fazer. O título da minha mensagem é Eu vou fazer coisas novas, e não falo num contexto pessoal, se não falo dizendo assim diz o Senhor, eu vou fazer coisas novas. Amém? E a primeira coisa que Deus quer fazer nas nossas vidas é dar-nos um novo coração. Diz comigo, um novo coração. Diz comigo, eu necessito um novo coração. Eu necessito um novo coração. Nomeadamente hoje em dia está muito em voga o pregar sobre as coisas novas. Ademais, eu queria bem contextualizar aquilo que podemos considerar coisas novas. Há pessoas que consideram fazer algo novo simplesmente algo que é palpável com as nossas mãos ou algo que podemos ver com os nossos olhos. Fazer um novo local de reuniões. Estabelecer qualquer tipo de atividade nova. Mas todas essas coisas são coisas exteriores a nós. Amém? Diz comigo, exteriores a mim. Venho a dar-me conta quando leio o primeiro capítulo de Eclesiastes, um homem, o predicador sábio, que chegou à conclusão e diz no verso 8, diz, todas as coisas estão cheias de cansaço, ninguém o pode exprimir, os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir, o que tem sido, isso é o que há de ser. E o que se tem feito, isso se tornará a fazer. Nada há que seja novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer, veja, isto é novo? Ela já existiu nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das gerações passadas, nem das gerações futuras haverá lembrança entre os que virão depois delas. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém e apliquei o meu coração a inquirir e a investigar com sabedoria a respeito de tudo quanto se faz debaixo do céu. Essa enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela se exercitarem. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol e eis que tudo era vaidade e desejo vão. O que é torto não se pode endireitar e o que falta não se pode enumerar. Falei comigo mesmo dizendo, eis que eu me engrandeci e ensobrepujei em grande maneira a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Na verdade tenho tido larga experiência de sabedoria e de conhecimento. Apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras e vim a saber também que isso era desejo vão, porque na muita sabedoria há muito enfado e o que aumenta o conhecimento aumenta a tristeza. Amém? Quando vemos Deus quer fazer coisas novas e vamos à Escritura em seguida de Isaías 43, 18 e 19 para que possamos estar no contexto da mensagem. E ao ler estas palavras do rei sábio, vemos um homem que depois de tantas decepções, tantas vitórias e tantas glórias e tanto aplicar a sua vida às atividades, diz comigo, atividades que se fazem debaixo do céu. Na realidade, ele aqui estava-se a referir que o homem em si mesmo não se consegue satisfazer. Por muito que ouça, por muito que fale, por muito que veja, está sempre cansado. Na realidade, é simplesmente vermos que, no fundo, é necessário que haja uma transformação interna, interina, no coração e não a nível de exterior. Nós sempre nos escondemos atrás das atividades que podemos exteriorizar. Diz comigo, exteriorizar. Estamos. Irmãos, sempre queremos fazer coisas para exteriorizar, mas nem tudo aquilo que nós exteriorizamos é aquilo que é no nosso interior. Amém? E aquilo que Deus quer fazer novo não é fazer algo no nosso exterior, Ele quer fazer algo no nosso interior. Amém? Por isso temos que abraçar aqui alguns conceitos. O primeiro é que na realidade o nosso coração é enganoso e perverso e é o nosso coração que necessita ser renovado. Quando a palavra de Deus ensina em Romanos 12, não vos conformeis a este século, senão renovai-vos mediante a renovação do vosso entendimento, está na realidade a referir-se não ao nosso entendimento somente intelectual, senão realmente ao coração, porque do coração procedem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, tudo isso procede do nosso coração. Amém? De palavras de Jesus Cristo. Amém? Irmãos, então temos que entender que na realidade nós devemos desejar que Deus faça algo novo e não que nós façamos algo novo. Nós queremos passar a vida a tratar de fazer coisas novas para evitar que Deus faça algo novo dentro de nós. Amém? Entendemos isto, irmãos?
Vemos, por exemplo, o contraste das palavras do salmista no Salmo 107, onde ele diz: dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre, digam nos remidos do Senhor, os quais eles remiu da mão do inimigo e os congregou dentre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, andaram desgarrados pelo deserto, está-se a referir ao povo de Israel, pelo caminho do ermo, e não acharam cidade em que habitar, andavam famintos e sedentos, desfalecia-lhes as almas, e clamaram ao Senhor na sua tribulação, e Ele o livrou das suas angústias, conduziu-os por um caminho direito para irem a uma cidade em que habitassem. Deem graças ao Senhor pela sua benignidade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois, diz comigo, Ele satisfaz a alma sedenta e enche de bens a alma faminta. Amém? Amém, irmãos? Então agora vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías 43, versos 18 e 19. Glória a Deus, amém. Reparemos que o salmista estava-se a referir ao povo de Israel que deambularam pelo deserto, que não tinham casa onde habitar, mas o Senhor fez-lhes um caminho direito e deu-lhes lugar onde eles habitassem. E consolou-lhes porque eles clamaram ao Senhor na sua tribulação. E Ele então atendeu-os e saciou-lhes e deu-lhes abundância. A palavra de Deus diz em Isaías: não vos lembreis, diz comigo, não vos lembreis, 43, 18, das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora está saindo à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Vimos que o rei sábio chegou frustrado ao fim da sua vida, dizendo que inquiriu e viu que não havia nada de novo debaixo do sol. Amém? Estamos? Estamos de acordo? Ao que é que se estava a referir o rei sábio? O rei sábio estava-se a referir às atividades que nós, como homens, podemos desenvolver e poderemos querer considerar novas. O rei sábio estava a admitir que o homem por si mesmo, nas suas atividades, no seu inquirir, na búsqueda da sabedoria e do conhecimento, não consegue saciar a sua alma e dá todas as atividades como algo vão, simplesmente vaidade, mas que não satisfazem o nosso ser. Amém? Vemos como o salmista se referia em relação ao povo de Israel que andou deambulando no deserto, e aqui estamos a falar outra vez sobre o povo de Israel, que é uma imagem da igreja de hoje em dia, e o povo de Israel no Antigo Testamento foi uma imagem da igreja que iria tudo aquilo que iria acontecer no Novo Testamento, e vamos ver essa imagem nas nossas vidas, vamos projetar a palavra de Deus nas nossas vidas de uma forma prática. Diz comigo, prática. A fé é prática, a palavra de Deus é prática, amém, irmãos? Então, aqui começa a dizer, o profeta Isaías começa a falar, Deus começa a falar ao seu povo e dizer-lhes, bom pessoal, eu não quero que vocês se recordem daquilo que passou. Em Eclesiastes vemos o rei sábio a inquirir e a ponderar sobre aquilo que tinha passado, sobre as suas experiências, e a concluir na sua decepção e na sua frustração que tudo tinha sido em vão. Amém? Estamos? Então, aqui Deus dá-nos algo muito simples. E aquilo é que nós sempre queremos, e eu quero estabelecer esta linha muito importante. Todas as nossas atividades externas tratam sempre de impedir de que Deus faça alguma coisa nova nas nossas vidas a nível interno. Por isso, hoje em dia, a Igreja se centra tanto num ativismo exterior, mas que na realidade podem, e refraseio, podem não ser a realidade daquilo que passa no interior. E quando me refiro à Igreja, notem num termo bíblico que refiro que todos nós somos a Igreja, somos templo de Deus. Amém? Estamos? Então, para que nós possamos chegar a algo novo, chegar a estar em novidade. Toda a gente gosta de estar em novidade. Quantos é que não gostam de estar em novidade? Todas as pessoas gostam de estar na moda, de estar dentro da tendência.
Agora reparemos outra vez que vou continuar a dizer tudo isto tem a ver com algo exterior e não com algo interior. Tem que ver com a ansiedade da alma do homem de buscar continuamente saciar o seu ser. Amém? Mas no contexto da palavra, o profeta traz palavra de Deus ao povo de Israel e diz-lhes, basicamente, vocês têm que não se lembrar daquilo que se passou. Nós temos que entender uma coisa, para que nós possamos alcançar algo novo, temos que passar sobre aquilo que é passado. Temos que deixar o passado atrás. O que é o passado? Segundo o dicionário, passado é algo que passou ou decorreu. Ou também é um conjunto de factos decorridos antes do momento presente. Amém? Muitas pessoas no presente continuam a viver o seu passado, por isso não conseguem vislumbrar o seu futuro. Temos que situar no tempo no qual vieram estas palavras de Israel. Estas palavras vieram num tempo muito escuro da história do povo de Israel. Eles estavam outra vez em escravidão. Já não estavam no Egito, mas eram escravos do sistema babilónico. Eles tinham perdido os seus filhos, a sua forma de vida e a forma de que eles tinham de adorar o seu Deus, tinham sido despojados deles, eles tinham sido retirados através da cidade de Jerusalém, a cidade de Jerusalém estava destruída, o templo estava em ruínas. No fundo, o futuro de Israel para eles, na sua concepção, era como se não tivessem futuro. Hoje em dia há muitas pessoas, no momento no qual vivemos neste país, aqui em Portugal, e no mundo inteiro, que não conseguem vislumbrar o futuro ante a situação de dificuldade que vivem. Na verdade, pensam até, muitas vezes chegam a pensar, já não há futuro. E quando nós albergamos esses pensamentos na nossa mente, na realidade estamos a permitir que nós estejamos em cativeiro. Amém? Estejamos presos, que sejamos escravos da nossa própria mentalidade medíocre. E podemos ser chamados cristãos e filhos de Deus, mas não estamos a actuar nem a pensar como tal. E a palavra de Deus ensina-nos que nós somos da forma que nós pensamos, ensina a palavra de Deus em Provérbios. Da mesma maneira que o homem pensa, assim ele é, ensina a palavra de Deus. E se nós pensamos que não há saída, há uma grande saída, mas nós não a podemos contemplar, porque a nossa perspectiva é que não há saída, é que não há futuro, é que não há saída a esta crise. Nomeadamente, podemos ter uma grande esperança que é Jesus Cristo, mas podemos estar a viver um momento sem esperança, porque nós optamos ver aquilo que nos desencoraja e aquilo que nos obstrui o caminho. Então o que é que Deus fez aqui ao povo? Deus começou-lhes a recordar. No verso 16 de Isaías, Deus começa-lhes a recordar aquilo que tinha já feito com eles. E dirás, mas irmão, ele não estava ali a dizer, não te lembres do teu passado. Sim, mas vamos ler o verso 15. Para que possamos contextualizar bem as coisas. Repara que estava-me a referir, anteriormente referimos as atividades externas que nós realizamos. Referimos que o rei sábio constatou na sua vida que apesar de tudo o que ele tinha inquirido, feito, não pôde encontrar nada novo, porque os olhos não se saciavam, os ouvidos não se saciavam, não havia saciedade para a sua alma. E encontramos que o rei David, o salmista, disse e entoou, enquanto o povo andou desgarrado pelo deserto, então Deus fez um caminho, e quando eles clamaram na sua frustração, na sua prova, na sua angústia, então Deus oportunamente lhes respondeu e saciou-lhes a alma. Diz comigo, Deus saciou-lhes a alma. Então vejamos aquilo que diz o Senhor no verso 15, até, vamos ler do 15 ao 17, já lemos o 18 e o 19. Eu sou o Senhor, disse ele, eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. E disse, assim diz o Senhor, e ele começou, antes de dizer-lhes, não vos lembreis das coisas passadas, começou a recordar-lhes e a dizer-lhes, assim diz o Senhor, eu, o Senhor, que preparou no mar um caminho. E mais, nas águas intempestuosas, uma vereda. E que trouxe o carro e o cavalo, o exército e a força, e eles juntamente se deitaram. E nunca se levantarão. Repara que ele até aqui estava a falar no passado, e aqui começa a dizer, e nunca se levantarão.
estão extintos. Passou de falar no passado e automaticamente passou a falar no futuro. E depois de falar no futuro diz, presentemente estão extintos. Como um pavio se apagaram. Amém? Então vamos tratar de contextualizar estes versículos. Na verdade, Deus voltou-lhes a recordar, antes de dizer esqueçam o passado, porque Ele queria enfatizar o seguinte: eu, o Senhor, quando eu vos levei pelo deserto a sair de Egito e vos pus diante do mar vermelho, disse-vos, aquietai-vos, parai. E quando Deus disse para eles pararem, eles pararam e automaticamente começaram a questionar a Moisés. Como é que é, Moisés? Como é que é o pastor? Como é que é o líder? Agora metes-nos nesta situação, saímos do Egito, agora metes os carros do faraó, toda a oposição vem atrás e o mar à frente, como é que nós vamos ir? Mas quando eles se pararam, então, Ele, Deus, eu o Senhor, abri o mar. Não só abriu o mar, mas depois em seguida fez uma vereda que passasse, para que o povo passasse no meio do mar intempestuoso, no meio de uma circunstância bastante difícil, no meio de uma circunstância a qual parecia que não tinha saída. Foi Ele, Deus. Aquilo que o Senhor está aqui a mostrar-nos e vamos a tomar em relação às Escrituras que lemos em Eclesiastes e as Escrituras que lemos as palavras do salmista, é que na realidade, enquanto tu e eu nos foquemos simplesmente nas dificuldades, nos obstáculos, nos foquemos simplesmente em querer ter manobras de atividade na nossa vida externa, a nível de coisas que possamos fazer na igreja, que possamos dizer que vamos fazer para o Senhor. Então, dessa maneira, estamos embrenhados numa forma de pensar em que não conseguimos realmente contemplar aquilo que Deus fez, porque aquilo que nós experimentamos, nós consideramos como algo que nós tínhamos feito. E aquilo que Deus lhe recorda aqui é que fui eu, rapaziada, fui eu que vos saquei do Egito. Fui eu, quando vocês estavam em queixa e em murmuração contra a liderança, eu vos disse, parai e aquietai-vos, estado quietos aí, em frente ao mar, e enquanto vocês se queixavam, eu abri-vos um caminho no mar. Eu não só fiz isso, senão que eu fiz com que os carros, o exército, a força e o poder que vos perseguia, que vos escravizava, a vossa forma de pensar, a vossa forma de actuar, a vossa forma de falar, de acordo aos vossos parâmetros externos que queriam exteriorizar para o mundo, exteriorizar para a sociedade onde tu vives, onde eles viviam, ficaram então todos esses poderes subterrados, foram extintos. Presentemente, aquilo que Deus lhe estava a dizer é que, presentemente, todas essas coisas já não têm qualquer poder. Amém? Presentemente, toda essa tua experiência já não tem qualquer efeito na tua vida. Mas Ele teve que lhes recordar aquilo. Porquê é que Deus lhe recorda? Põe-te a questionar porquê é que Deus lhes recorda se depois manda-lhes esquecer. Porque Deus queria que eles se centrassem não naquilo que eles tinham feito, não naquilo que eles tinham passado, não naquilo que eles tinham sentido, mas naquilo que Deus tinha feito. Amém? E quando nós nos centramos naquilo que Deus fez, então é porque acreditamos que Ele ainda está a fazer. O que se passou com aquele povo e o que se passa muitas vezes no nosso seio é que já experimentámos grandes vitórias, enfrentámos decepções, enfrentámos provas, frustrações, situações nas quais encaramos algumas situações, inclusive a disciplina nas nossas vidas. Mas agora, presentemente, neste momento, esquecemos que todas essas vitórias sobre as frustrações, sobre as decepções, sobre as disciplinas e sobre as provas, foi o mesmo Deus que deu a vitória a Israel que nos deu essa vitória. Mas nós começamos a exteriorizar essa vitória como se fosse algo nosso, como se fosse algum mérito pessoal. E aquilo que Deus aqui está a dar a entender ao povo de Israel e nos está a dar a entender a nós, rapaziada, isso já foi extinto. Eu tratei com esses assuntos, foram extintos, ficaram subterrados, amém? Os vossos pecados, os vossos tempos de ignorância, escrevia Paulo, não são tomados em consideração, amém? Agora estou a falar no futuro já.
Aqui ainda estamos no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Paulo considera depois, escrevendo aos Efésios, que Deus não toma em consideração ou passa por cima, diz a palavra de Deus. Não tem relevo os nossos tempos de ignorância. E quais são os nossos tempos de ignorância? Os nossos tempos de ignorância é quando olhamos ao passado, em vez de vermos a glória de Deus, vemos, ao contrário, as nossas valências e, inclusive, as nossas decepções. E muitas das vezes isso é aquilo que nos bloqueia a visão no nosso presente para não poder contemplar o nosso futuro e estarmos, nomeadamente, muitas vezes, sem esperança. Essa era a situação que vivia o povo de Israel. Deus estava-lhe a dizer: não consideres o teu passado. São memórias desgastadas. Tudo isso são simplesmente lições para a história. Diz comigo: o meu passado é simplesmente uma lição. Faz parte da história. Se aprendemos a lição da história, podemos contemplar aquilo que Deus está a fazer agora e aquilo que Ele vai fazer no nosso futuro. Agora o que nós temos que entender é uma coisa. Aquele povo, naquele momento, na realidade, ele e nós necessitamos uma nova operação de Deus na nossa vida. Mas, nomeadamente, nós vamos, nos congregamos-nos e congregamos no nome de Jesus e que não percamos este bom hábito de congregar-nos, mas quase sempre vimos com muito poucas expectativas. Porque estamos a viver o mesmo sentimento que viveu o rei sábio. Tudo é vaidade, afinal não há nada novo. Afinal isto agora é assim, depois é assado. Não há nada novo debaixo do céu. E Deus diz: sim, há algo novo. Mas agora o que Deus nos quer ensinar é que esse algo novo não é algo necessariamente exterior a nós. Diz comigo: o algo novo que Deus quer fazer em mim não é necessariamente alguma atividade exterior, algum tipo de situação que me complazca a mim. Amém? É que nós e a igreja hoje em dia quer tratar de atrair os crentes através das novas atividades. Uma nova mensagem, a mensagem sendo sempre a mesma, diz: as minhas palavras não passarão, a minha palavra é a mesma, hoje, ontem e por sempre. Agora, a operação dessa palavra, a operação destas promessas, se opera com um coração disponível, não tratando os sintomas, mas tratando a raiz, então opera algo novo, não de acordo ao teu conceito, não de acordo ao meu conceito, mas de acordo ao conceito bíblico, de acordo ao conceito de Deus. Amém? Agora, eles necessitavam um milagre novo. Já tinham experimentado um milagre, mas necessitavam um milagre novo. Nós já experimentámos milagres, mas necessitamos um milagre novo. Então Deus instrui-nos no verso 18, dizendo: rapaziada, não vos lembreis, não permaneças, não considereis as antigas. Simplesmente estavas a dizer ao Senhor: esquece todas essas vitórias, esquece todas essas frustrações, nem sequer penses no teu passado, nem sequer o consideras, aborra-os da tua mente, carrega na tecla de elite, borra do historial, reformata o disco e deixa estar que eu encarrego-me da mesma maneira que eu me encarreguei do passado. E depois de lhes dizer isso, de lhes dar essa ordem, de lhes dar esse mandamento, então dá-lhes uma promessa acerca do seu novo futuro. Amém? O que é a fé? Alguém me pode definir a fé em palavras simples? É ter a esperança daquilo que vai, não se consegue palpar. Significa, a fé é como um cheque em branco. Amém? Passa-se sem fundos, mas tem um grande avalista. Amém? O autor e o consumador da fé. Então, Deus aqui dá-lhes uma promessa, mas eles ainda estão numa situação dura. Ainda estão em cativeiro, cuidado. Ainda estão no seio da Babilónia. Então, Deus, depois de lhes dizer: rapaziada, eu fui o ator de todas as proezas da vossa vida, o autor e o consumador fui eu. Os poderes que vos perseguiam, os sintomas que vocês tinham, o problema que vocês têm no vosso coração, sou eu o único que pode apagar, solucionar. Amém? Então agora, mas eu vou-vos fazer alguma coisa porreira para vocês. Eu vou-vos dar uma promessa daquilo que vai acontecer no vosso futuro. E então eu começo a dizer: eis que faço uma coisa nova. Ele não define em traços específicos, mas num traço geral ele diz uma coisa nova. E começa a dizer: agora está saindo à luz. Já dizendo: agora está diante de vós. Está mesmo à frente do teu narizinho. Ok? Provavelmente tens que ir a multióticas e mudar as geometrias para que possas ver
aquilo que Deus está a operar à tua frente. Porque provavelmente tu nem sequer estás a olhar para dentro, estás a olhar para trás. Provavelmente os teus olhos fazem 180 graus e começam a olhar para trás. Amém? Porventura não o percebeis e diz: eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Uma coisa nova. As coisas novas, a gente, aquilo que consideramos novo, que nos é externo, depois a roupa nova, o telefone novo, uma nova atividade, uma nova visita de servos de Deus, um novo evento em toda a sua grandiosidade, tudo isso nos impacta. Uau, é novo. Uau, o novo o que é que faz? Impacta. É ou não é? Mas agora, quando esse novo não tem uma ação automaticamente exterior, o que é que nós temos a tendência a fazer? Isto é sempre a mesma coisa. É a nossa tendência a pensar isto dessa maneira. Agora, uma coisa nova é algo realmente especial. Não é uma réplica. Algo novo é algo que nunca se fez antes. E há sempre um poder tremendo em coisas novas. Há sempre algo que nos refresca nas coisas novas. E Deus queria fazer e quer fazer uma coisa nova. Deus queria fazer naquela altura Israel e Deus continua a querer fazer algo novo. Algo grande, algo poderoso. Mas o que é isso? Agora, biblicamente, temos que estudar esta Escritura para podermos entender bem a mensagem. Os estudiosos judaicos da Bíblia dizem simplesmente que esta profecia simplesmente se referia à libertação de Israel da sua situação atual. E a situação atual, naquele momento, é que eles estavam escravos em Babilónia. Então, eles dizem, não, tudo isto, esta Escritura, aquilo novo que ele vai fazer é libertá-los da Babilónia, como os tinha libertado anteriormente de Egito. Agora, os teólogos cristãos hoje em dia referem-se a esta profecia centrada na vinda de Cristo. Agora, na realidade, tem que ver com as duas versões. Significa, abrange as duas coisas. Significa, simplesmente, não só estas duas coisas, porque a vinda de Cristo já passou, senão muito mais, porque a palavra de Deus, recorda os princípios, é a mesma, ontem, hoje e pelos séculos, para sempre. Então diz Deus, eu vou fazer um caminho no deserto e vou suscitar rios no ermo. O que é que ele está a querer dizer com esta afirmação? A resposta é óbvia em relação a Israel. Quer dizer que ele ia fazer com que eles pudessem passar o deserto que lhes era necessário passar. Mas eles, literalmente, para passar significa, eles, do lugar onde estavam na Babilónia para voltarem a Jerusalém, obrigatoriamente tinham que passar por um deserto. Tinham que passar por um deserto, ou seja, não havia aviões, não havia meios de transportes que os levassem a não passar fisicamente por um deserto. Então eles tinham que passar, literalmente precisavam de um caminho para poder passar no deserto. Recordamos que eles anteriormente tinham andado 40 anos no deserto, à causa de não terem aceitado a novidade, a promessa de Deus para as suas vidas. Lembramos-nos dos 12 espias, verdade? Não preciso, para que possamos enquadrar-nos. Anteriormente o povo deambulou 40 anos no deserto, perdeu-se toda uma geração que estava deteriorada a nível de fé e a nível de visão e de perspectiva, para que se cumprisse a promessa, simplesmente por causa da incredulidade das pessoas, porque não acreditavam naquilo que Deus iria fazer de novo, de introduzi-los numa terra do Canaã. Eles viram que na terra do Canaã havia ainda dificuldades. E então disseram, não, é melhor voltar para trás. E ali andaram, somente Josué e Caleb tiveram a visão e a perspectiva, diz a palavra de Deus, que eles tinham um novo espírito. Amém? Agora, encontram-se nesta situação e precisavam uma vez mais de passar para voltarem a casa, eles tinham que passar pelo deserto. E Deus faria um caminho atrás do deserto. Entre a Babilónia e Israel havia desertos e eles tinham que passar por lá. À parte disso, Deus não somente lhe faria um caminho no deserto, senão que Deus lhe daria rios no deserto, um rio no ermo, para poder sustentá-los na sua caminhada. Amém? Agora, irmãos, o que é que isto quer dizer? Vamos aplicar isto às nossas vidas. Definitivamente, do lugar onde nós estamos, da situação na qual está o nosso coração, enganoso, perverso sobre todas as coisas, para que realmente se manifeste o novo coração que Deus nos dá
como promessa através da sua palavra, falando através de Ezequiel, então, irmãos, tem que suceder que teremos que passar por um deserto. Não há outro caminho senão passar por meio da dificuldade, por meio das tribulações, por meio das provas, por meio das angústias. Entendendo, ainda no outro dia referi a um irmão, entendendo uma coisa, que nós não somos tentados da parte de Deus. Todas as tentações que vêm à nossa vida, diz a palavra de Deus e ensina-nos, vêm do nosso interior, das nossas próprias concupiscências. Amém? Então não vamos transladar as nossas responsabilidades ao mundo, ao sistema do mundo e ao Senhor. Porque vem do interno. Recordem que eu falei no princípio do coração. Jeremias. Amém? O coração é enganoso. Vem daqui. Então, irmãos, temos que passar por este deserto. Este deserto é um deserto interno. É começar a trocar a nossa mentalidade, a nossa forma de entender, de ver, a nossa forma de nos precipitarmos, a nossa forma de queremos produzir evidências de algo novo quando elas não existem. Temos de trocar tudo isso pela caminhada, pela jornada que nos leva ao Senhor, com a promessa que Ele nos leva por um caminho novo, e esse caminho vamos ver que é Jesus Cristo, porque aqui a profecia fala acerca disto, mas que mesmo aí, quando nós estamos a passar por situações sem esperança, situações nas quais estamos a passar por áreas de sequia, Ele suscita, Ele faz brotar um rio. Por outras palavras, aquilo que Deus está a dizer é que eu vou dar tudo aquilo que tu precisas para que tu possas chegar à tua promessa. Para que tu possas alcançar a promessa de Deus. Mas o que é essa coisa nova? Quando nós temos... Isto leva-me a suscitar a questão, como é que isto é uma coisa nova? Se anteriormente vemos na Bíblia que continuamente o povo de Israel teve que passar por desertos. Era mais um deserto. Vemos também no Novo Testamento em como os servos de Deus foram levados pelo Espírito. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Paulo foi levado pelo Espírito ao deserto. Amém? Estamos nisto. Então, Deus já tinha feito isto a Israel, mas Deus livrou Israel do Egito. Deus já tinha feito um caminho para que eles atravessassem, e fez. Deus já tinha dado água no deserto. Então como é que isto é novo? Não me suscita essa questão? Se Ele já o tinha feito, como é que eu poderia considerar isto algo novo? Ok, vamos continuar. Já o tinha feito. Mas com o passar dos tempos, vamos ver, uma vez mais, Deus libertou Israel da Babilónia. Na verdade, vamos a tempos mais recentes. Deus libertou o povo israelita da opressão alemã e restituiu-os à terra prometida em 1948. Voltou outra vez o povo de Israel a ter uma terra e proclamou-se outra vez Jerusalém, Israel, como um território soberano e nacional para o povo hebreu, para o povo escolhido. E Deus, definitivamente, em relação ao seu povo, vai sempre libertá-lo. Inclusive em todas as crises que eles vão passar. Então, outra vez temos de nos perguntar como é que isto é uma coisa nova. Esta profecia é uma profecia, como vos disse anteriormente, que é acerca de Jesus Cristo. Deus estava a preparar-se para que houvesse algo novo por meio de Jesus Cristo. Algo que nunca tinha sido relatado na Bíblia. Tinha sido profetizado acerca, mas algo que nunca realmente tinha acontecido. Algo inédito. Deus tinha um plano novo. Deus viu que a lei não era suficiente. Que o povo continuamente caía e recaía nos mesmos pecados. Israel tinha o hábito de cair nos velhos hábitos pecaminosos, e não só Israel, senão que nós mesmos temos este mesmo hábito. Israel ia ao Senhor, clamava, recebia refrigério para a sua alma, e mais tarde, outra vez reincidia na mesma sorte de pecados, idolatria, corrosão da sua forma de viver, tantas e tantas coisas para não especificá-las todas. Uma vez mais vinha a palavra de Deus como... O que é que vem a palavra de Deus fazer? O que é que a palavra de Deus faz? Como é que entra em nós o convencimento de pecado? Se tu não és levado diante de um juiz e de alguma maneira és levado a julgamento, como diz a lei, é inocente até provado o contrário, não é? A palavra de Deus tem sempre um efeito nas nossas vidas. E o primeiro efeito que tem é julgar-nos. Poderá
No outro dia compartilhei em Coimbra exatamente que a misericórdia de Deus manifesta-se quando Jesus se encontra com os fariseus e eles começam a dizer: porque é que te juntas com esta gente? E ele disse então, e começou a falar diretamente aos seus discípulos. Então Jesus Cristo responde-lhes: será que não entendeis o que quer dizer misericórdia quer e não sacrifícios? E depois começou-lhes a dizer: então, mas vocês dizimais, a hortelã, o cominho, todas essas coisas, mas no entanto ocultais do povo as principais regras da lei. E qual é que eram as principais regras da lei? De acordo às Sagradas Escrituras, a primeira delas era julgamento. Amém? A segunda qual era? Depois do julgamento qual é que era? O julgamento, misericórdia e a fé. Quando nós, na realidade, caímos em nós mesmos e entendemos o peso que a palavra traz às nossas vidas, de confrontar-nos, e entendemos que o julgamento da palavra simplesmente veio para que em nós seja operada a promessa de Deus, que ultimamente é transcrita como misericórdia, como piedade, que é o sinónimo de amor de João 3,16. De tal maneira amou Deus ao mundo, que deu o seu Filho unigénito por amor a nós, para que nenhum de nós tenhamos condenação se não tenhamos vida eterna. Então começamos a não reincidir, porque começamos a abarcar a misericórdia, e uma vez de abarcarmos a misericórdia de Deus nas nossas vidas, então começamos a viver em fé. E a fé é aquilo que é sempre novo, porque suscita algo que nós exteriormente não podemos produzir. Amém? Este ciclo acontecia no povo de Israel, este ciclo provavelmente acontece nas nossas vidas. E Israel encontrava-se nos pontos nos quais eles não podiam superar o seu passado. Eles diziam, para eles não havia um futuro novo. Era necessário que acontecesse algumas coisas. Vemos, por exemplo, em relação a Jesus Cristo, aquilo que o apóstolo Paulo diz em Hebreus 10:19. Diz a palavra do Senhor: tende, pois, irmãos, ousadia, diz comigo, ousadia, para entrarmos no santuário pela sangue de Jesus. Pelo novo, diz comigo, novo e vivo caminho que Ele nos inaugurou através do véu, isto é, da sua carne. Aquilo que em suma o profeta, Deus falava sobre o profeta, também era acerca daquilo que Deus iria inaugurar. Deus inauguraria um novo caminho. Aquilo que nós devemos ter é ousadia. E quando é que uma pessoa é ousada? Quando é que uma pessoa é ousada? Quando tem confiança. Significa, quando nós alcançamos a misericórdia de Deus, isso produz-nos a confiança, a fé, para que nós entendamos o caminho novo que nos foi inaugurado por Jesus Cristo. Significa que não vamos, irmãos, ter que voltar a pagar pelos nossos pecados. Mais bem, se nós caminhamos por este caminho novo, a promessa não é só um novo caminho, mas sim que também Ele fará com que brote um rio, alguma coisa que sacie continuamente a nossa alma insaciável das atividades e tudo aquilo que possamos exteriorizar. Essa água é uma água que produz em nós vida. Essa água é uma água que ao mesmo tempo tem o sinónimo da sangue de Jesus Cristo, que limpa os nossos pecados, que nos de alguma maneira que restaura todas as nossas feridas e que não nos leva a olhar outra vez para trás, porque entendemos as palavras de Jesus na cruz, que diz: consumado está feito, o preço foi pago, não há que pagar outra vez pelo preço. Amém? Jesus foi o caminho novo, Jesus é o caminho. Aliás, Jesus é o único caminho, não há outro caminho ao Pai, não há outro caminho à plenitude, não há outro caminho a estar satisfeito, alegre, não há outro caminho a estar de alguma maneira completo. A palavra em inglês é wholeness, to be whole, completo, sem fissuras, sem divisões. É simplesmente Jesus Cristo. Agora, todos nós temos que entender uma coisa, irmão, tu e eu temos um passado que definitivamente afeta-nos. Temos um passado que nos levou muitas vezes a andar em ciclos, que provavelmente às vezes tem-nos em ciclos. Temos um passado que muitas vezes a única coisa que faz é puxar-nos para baixo.
Temos um passado, falhas, abusos, traições, maledicências. E esse passado quer puxar-nos, quer continuamente levar-nos atrás, relacionamentos quebrados, pecados ocultos. Agora nós temos que entender, Deus sabe tudo isso e Deus preocupou-se de tal maneira que Ele pagou o preço por todas essas coisas. Amém? E Deus quer exatamente que aconteça alguma coisa nova na nossa vida. Deus não quer que nós continuamente vivamos de novo o nosso passado. Deus não quer que tu trates de solucionar os problemas do teu passado. Deus quer que tu, em vez de estares a tratar os sintomas, que exponhas o teu problema, que exponhas o teu coração e que abraces a obra que Deus quer fazer de novo na tua vida, que é dar-te um novo coração, pôr em ti um novo espírito. E falo isto a nível daqueles que não conhecem a Deus e aqueles que já conhecem a Deus e aqueles que servem a Deus. Muitas vezes aqueles que servimos a Deus alimentamos nas nossas misérias passadas, das nossas decepções e das nossas vitórias, e isso leva-nos a estar encalhados, a estar a fazer um serviço de frete, um serviço de rituais, aquilo que Jesus Cristo disse, utilizando as palavras do profeta Isaías, que tudo aquilo que fazemos é nada mais nem nada menos do que ensinamentos dados pelos homens, mas o nosso coração na realidade está longe, necessita de ser tratado, necessita de sentir a culpa. 4 coisas que eu depois provavelmente terei tempo para falar, que hoje já não os tenho. Mas Ele quer começar a fazer alguma coisa nas nossas vidas hoje. Amanhã poderá ser demasiado tarde. Nós temos sempre alguma desculpa para adiar. Há sempre algo que queremos adiar. E como é que isso vai acontecer, pastor? Como é que isso acontece? Mas como é que... A primeira coisa que nós temos que fazer realmente, para que aconteça alguma coisa nova hoje nas nossas vidas, temos que esquecer o nosso passado. Pese o que ele pese, ou por ligeiro que ele seja, por vitorioso, ou por decepcionante que ele seja, temos que o deixar para trás. Deus pediu isso a Israel. Não penses, não consideres o teu passado. Tira da tua mente. Há alguma coisa que eu penso que ajuda. Em vez de tentarmos pensar naquilo que passou no nosso passado, pensemos no dia de hoje. Hoje, agora. Porque o passado é um conjunto de circunstâncias decorridas até ao momento presente. Então pensemos no presente e pensemos no futuro, pensemos no amanhã. E a questão não é o que é que Deus já fez, mas a questão tem que ser esta: o que é que Deus está a fazer agora? O que é que Deus quer fazer agora? O que é que nós desejamos que Deus faça na nossa vida? O que é que nós vamos necessitar que Deus faça amanhã? Irmãos, há muitas necessidades aqui. Há muitas necessidades em pessoas que nos ouvem através da internet e da rádio. Mas tudo passa, irmãos, por a ousadia de entendermos o grande mistério da salvação que está em Jesus Cristo e este crucificado, ressuscitado. E vamos continuar. Porquê? Porque Ele construiu um caminho no deserto. Irmãos, vamos pôr as coisas, acho que vou em 45 minutos, não é? Em 5 minutinhos termino. Vê se cronometro isto bem. Se nós hoje nos pudermos a pensar, por exemplo, para países como a Arábia Saudita, países que estão no deserto do Saara, construir uma estrada no deserto não faz muito sentido. Porque, eventualmente, parece que não nos vai levar a lado nenhum. A menos que nós queiramos andar no deserto. Mas quem de nós é que quer andar no deserto? Temos que entender outra coisa. Construir estradas é extremamente caro. Por isso, provavelmente, é que nós temos muita dificuldade em construir esta estrada que está aqui ao lado. É algo extremamente caro. Construir um caminho pavimentado. Quando nós começamos a pensar uma estrada no deserto, realmente é algo que não tem muito propósito, não tem muito valor. Qual é que é o valor de uma estrada no deserto? Mais bem, hoje em dia, há meios de transporte que levam-nos a não passar pelo deserto. E quem é que poderia pensar em fazer um investimento como este? Jesus Cristo, o único. Por outras palavras, Jesus está disposto a construir estradas, a construir pontes, para sítios onde ninguém quer ir. Israel tinha que atravessar o deserto para recuperar a sua promessa. Nós vamos ter que atravessar o deserto para recuperar a promessa de Deus. Para recuperar o vigor da vida nova em Cristo Jesus. Agora vamos
ouvir algo importante acerca do deserto. O deserto foi o lugar onde Israel se esforçou e lutou e não alcançou muitas coisas no deserto. O deserto foi o lugar onde Israel continuamente apostatou e falhou a Deus. Virou-se contra Deus, questionou a Deus e as autoridades. O deserto foi o lugar onde, na realidade, o povo de Israel começou a dar lugar à idolatria. Foi no deserto, não foi no Egito. No Egito, enquanto escravos, de alguma maneira congregavam-se e continuavam a celebrar as festas judias. Mas foi no deserto. Foi no deserto que eles começaram, foi no deserto que eles fizeram o cabrito de ouro e começaram a adorar a falsos deuses. Foi no deserto. É no deserto. O deserto foi o lugar onde o povo israelita revocou as autoridades. Não quis saber o que é que as autoridades de Deus, o que é que o homem de Deus tinha para dizer-lhes. É no deserto onde eles abriram o seu coração à dúvida. E é nas dificuldades, e é nos desertos, em que tu e eu vamos, provavelmente, actuar desta mesma forma. E adivinha o resultado deste tipo de atitudes? O que é que Deus fez? Livrou-os, levou-os outra vez ao deserto. Porquê? Porque havia situações que eles necessitavam receber revelação, necessitavam que Deus operara na sua vida aquilo que anteriormente ainda não tinha operado. Amém? Por isso é que Deus quer fazer alguma coisa na tua vida, na minha vida, uma coisa nova, uma coisa que nunca foi feita antes, um caminho que vai passar no nosso passado e vai nos fazer entender aquilo que anteriormente falei. Primeiro, o passado não tem poder manifesto no presente. As vitórias, as glórias, as decepções, as provas, as quedas, as falhas do passado não têm poder no presente. E a palavra Deus, a sua sangue derramada na cruz do Calvário, abre-nos a porta a uma promessa real, viva para nós. Deixa-me ler-te umas escrituras, ainda vou em 3 minutos. Naqueles dias, diz a palavra de Deus em Mateus 3:1, apareceu João Bautista, pregava no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido, diz a palavra de Deus, pelo profeta Isaías, que diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Queremos fazer veredas, mas Deus quer nos levar por um caminho reto. Lemos no Salmo 107, que quando eles clamaram na sua angústia, não tinham lugar onde habitar, Deus fez um lugar para habitar e Deus preparou-lhes um caminho reto, direito. Lemos uma mesma profecia acerca deste caminho, acerca de Jesus, em Isaías 35, um caminho novo, onde aquilo que seja, por muito incapacitado que esteja, ou por muito dificuldade que esteja, não vai cair, não vai haver artimanhas, não vai haver animais ferozes. E vemos como este ministério de João Bautista veio a preparar o caminho novo, que era Jesus Cristo. Vemos mais bem afirmando a construção de estradas e de pontes e de relacionamentos com que ninguém naquela altura manteria. Jesus fez um caminho para alcançar as pessoas que mais ninguém alcançaria. O vil e o menosprezado escolheu Deus para envergonhar a sabedoria deste mundo. Amém? Ninguém tem que se sentir menos, nem mais. Não pensar de si com cordura em relação aos demais, ensina a palavra de Deus. Vemos como Jesus investiu o seu tempo em pessoas onde ninguém queria investir. Por isso é que ele comia com publicanos e com pecadores. E perguntavam-lhe os escribas: porquê é que faz isso? Se tu estás com essas pessoas, toda a gente repudia essas pessoas. De acordo à lei, essas pessoas são imundas. Porquê é que estás com elas? Não são de nenhum uso para ti, para o teu ministério, Jesus. Vais investir neles, não vai haver retorno para o teu investimento. Jesus, tu não estás a pensar bem, tu deves estar um bocado desfasado desta realidade. E aquilo que Jesus fazia, aquilo que ele dizia é: vamos a ver, senhores, eu vou construir estradas no deserto. Eu vim para aquele que estava doente, não vim para aquele que estava bem. Eu venho para salvar e para sanar aquele que está enfermo, doente. Aquele que tem sintomas que na realidade não são os próprios sintomas da sua doença, mas há uma doença nele. Esse é onde eu venho investir. É nesse que eu venho. Aí é que eu vou abrir um caminho. Aí é que eu vou fazer um caminho novo. Vou investir nas pessoas que têm absolutamente a mentalidade de não ter alguma esperança. Essas são as pessoas nas quais eu vou investir. E eu vou construir um caminho. Um caminho.
E esse caminho chama-se o Calvário. Esse caminho custou-lhe a vida. E mais bem, não havia nenhuma garantia que esse investimento tivesse algum retorno. E Ele fez isso para que tu e eu possamos superar o nosso passado. Ele fez isso para que nós possamos vencer o nosso pecado. Ele fez isso para que nós possamos receber a promessa da vida. A segunda parte da profecia fala acerca do rio. A segunda e última parte da profecia. A primeira, um caminho no meio do deserto. A segunda, acerca de um rio. Um rio. O que é que faz um rio? Se tu pões um rio no meio do deserto, o que é que faz? O deserto é um sítio onde tudo está morto, nada floresce. Um rio, o que é que causa? Causa criar vida. Podes plantar qualquer tipo de árvore que nasce, onde há água, brota sempre vida. Onde há um rio. Ele faz um rio para que os lugares mortos venham a ser lugares de vida. Para que os lugares secos possam voltar a ter esperança outra vez. O propósito de Deus é trazer vida e a saciar a sede daqueles que estão sedentos. Recordo o Salmo 107. Na sua angústia clamaram. Ele ouviu-os e causou-lhes que houvesse um lugar para ele habitasse e fez-lhes um caminho direito. Ele construiu uma estrada, Ele está disposto a construir um caminho no meio do nosso deserto, no meio da nossa prova. E a nossa promessa é esse caminho e é um rio. Terminando em Apocalipse 21:5, lendo Apocalipse 21:5, diz: E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Diz comigo: todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Dizia o anjo a João: disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega. Está quê? O que é que dizia Isaías? Está agora a brotar, está a sair, ainda não percebeis? Ainda não percebes que há alguma coisa que está a acontecer, mas tu provavelmente estás a contemplar o lado esquerdo, o lado direito e aquilo que se passou atrás e não consegues ver aquilo que Deus está a evidenciar à tua frente, bem no teu interior, e isso está feito. Esteve sempre perfeito, só tens realmente que abraçar, porque eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, e a quem tem sede, eu, diz o Senhor, eu a quem tem sede, darei de graça, grátis, da fonte de vida. Grátis. Eu vou dar àquele que tem sede água de vida. Eu vou fazer todas as coisas, não uma parte, todas as coisas novas. Tu hoje podes beber da água de vida. Tu hoje podes abraçar a salvação, a vida eterna. Tu hoje podes reconfirmar a tua aliança com o Senhor se dispões o teu coração. Jesus Cristo disse no último dia, quando entrou na festa em Jerusalém, disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Amém? Ora, isto, ele disse a respeito do Espírito. Ouve bem estas palavras. Isto ele disse a respeito do Espírito, que haviam de receber, repete comigo, que haviam de receber aqueles que nele crescem. Pois o Espírito ainda naquele tempo não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Qual é o tempo em que vivemos hoje? Jesus já foi glorificado. Esse Espírito já foi dispensado. Amém? Então nós podemos ousadamente vir à presença de Deus, conforme somos, com os nossos pecados, com as nossas falhas, com as nossas decepções, com as nossas frustrações, e dizer-lhe: Senhor, estou cansado de deambular no deserto. Senhor, estou cansado de querer viver o passado. Senhor, estou cansado de querer, de alguma maneira, criar atividades novas. Senhor, eu venho a Ti. Não quero ser tratado por nenhum sintoma que tenha aparentemente mostrado diante de Ti. Quero ser tratado a raiz do meu problema. Eu ponho em Ti o meu coração. Ponho o meu coração diante de Ti. Porque acredito na Tua palavra, acredito que está consumado e eu quero beber dessa água de vida e quero que a promessa que Tu tiveste para mim se torne real hoje, aqui, em mim, na minha vida. Amém? Se estás disposto a orar dessa forma ao Senhor e onde estás, põe de pé e vamos orar ao Senhor.
Aleluia. Aí onde estás, fecha os teus olhos, Senhor. E recorda-te as palavras do Senhor. Esquece acerca do teu passado. Deixa para trás o teu passado. Eis que eu abrirei um caminho novo. Um caminho no meio da tua situação, no meio do teu deserto. E farei com que no meio desse deserto tu tenhas a sustentabilidade do rio de água viva. Este rio que vem a todos aqueles que a mim crerem, diz o Senhor. Simplesmente abraça a palavra de Deus. E aí tu te dispões a apresentar o teu coração ao Senhor. Não podemos continuar a viver uma vida de fazer-te conta. A ser tratados simplesmente pelos sintomas, onde na realidade a doença ainda está albergada bem no seu coração. O nosso coração enganou-se sobre todas as coisas. Permitimos trazê-lo hoje diante do Senhor, para que Ele comece a operar, para que Ele comece a suscitá-lo, para que Ele venha com a sua palavra e a sua palavra cause julgamento às nossas vidas de tal maneira que nós clamemos a Ele para alcançar essa misericórdia e recobrarmos fé no seu nome. Há doenças no nosso coração que nos podem levar a afastar do Senhor, podem nos levar a perder a fé, podem nos levar inclusive a questionar o Senhor, a dizer: mas que Deus é este que me permite estas circunstâncias, que permite que os meus entes queridos passem por aquilo que passam? Hoje é tempo que tu exponhas o teu coração diante do Senhor, que tires as capas do teu coração e que rasgues o teu coração, como diz a palavra em Joel. Pai, hoje no nome de Jesus Cristo, Senhor, damos glória e honra ao teu nome, Senhor. Senhor, dizemos aleluia ao Cordeiro de Deus que retira o pecado do mundo, Senhor. Senhor, tu inauguraste um caminho novo. Não um caminho para que nós façamos coisas novas, Senhor. Não, um caminho novo no qual tu fazes todas as coisas novas, Senhor. No qual tu vens às nossas vidas e és suficiente, meu Deus, para saciar a nossa alma. Senhor, tu és suficiente porque tu és a nossa morada. Tu és a nossa habitação, Senhor. Queremos em Ti, Tu já foste glorificado na cruz do Calvário. Esse caminho que Tu inauguraste foi o caminho do Calvário, Senhor. E Tu selastes com a Tua própria sangue, Senhor. Tu investistes todo o Teu ser. Tu derramaste até a última gota de sangue na cruz do Calvário para limpar todos os nossos pecados, Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu rogo-te, meu Deus, Senhor, para que Tu abras as nossas mentes, Tu abras o nosso coração, Senhor. Não haja qualquer tipo de temor, Senhor, em pôr-nos diante de Ti, Senhor, tal como somos. Senhor, com todas as nossas imundícias, meu Deus, com todas as nossas decepções, frustrações, enganos, erros, levá-los ao Teu altar, para que agora Tu possas limpar-nos, Senhor, e comeces a operar algo novo no nosso interior. Comeces a trocar as nossas prioridades, meu Deus, pelas Tuas prioridades, Senhor. As nossas bondades e as nossas verdades pela Tua verdade, Senhor. A nossa interpretação da doutrina pela Tua sã doutrina, Senhor. E que Tu suscites, meu Deus, algo tremendo nas nossas vidas. Que não possamos sair deste lugar da mesma maneira como entramos, Senhor. Possamos encontrar-nos perdoados, aceites pelo amado, Senhor. Renovados, meu Deus, Senhor, e vendo como Tu operas. Estás a construir pontes, meu Deus. Estás, Senhor, a sarar, Pai. Pai, no nome de Jesus Cristo, agradecemos a Tua palavra, Pai. E oro por cada um dos meus irmãos, Senhor. Cada pessoa que nos possa ouvir através da rádio ou da internet. Espírito Santo de Deus, faz a obra e glorifica a Cristo. E que toda a glória e a honra seja dada ao único que a merece, que é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que retirou o pecado do mundo. Aleluia! Glória ao Teu nome, Pai. No nome de Jesus Cristo te peço. Amém e amém. Glória